Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e estamos mais uma vez aqui, mais uma quinta-feira, mais um vídeo aqui no Quinta com a Palavra. E hoje não podia ser diferente, a gente continua as nossas leituras e reflexões no livro de Provérbios, hoje continuando pelos versos 16 a 20 do capítulo 23. O nome desse vídeo hoje é Investindo no Conhecimento, porque verdadeiramente é o que a gente está fazendo aqui nessa noite. Investindo no conhecimento e na sabedoria que vem do alto. Então, segue comigo, acompanhe comigo, abre a sua Bíblia, vamos fazer as leituras, as considerações. Se você não tiver com a Bíblia, não tem problema, vai acompanhando comigo aí tranquilamente aquilo que a Palavra de Deus tem para os nossos corações. Então, livro de Provérbios, capítulo 23, versos 16 a 20. E o verso 16 ele fala assim: E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. E, como sempre, a Bíblia explica a própria Bíblia. O verso 15 do capítulo 23 do livro de Provérbios dá pra gente um verso de referência que diz assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. O Senhor dizendo que se nós declararmos coisas retas e formos sábios, assim nós estaremos alegrando o coração do Senhor. E exatamente a reflexão que traz pra gente, porque a verdadeira sabedoria, ela vem do coração, mas não do coração no sentido de emoção e de sentimento, e sim no sentido de intimidade, de profundidade, e como se o coroamento também, né, a cereja do bolo, o encerramento, a consolidação da sabedoria é exatamente isso, é executá-la de forma zelosa, é falar, declarar coisas retas e sábias e justas e por assim viver. E assim é que nós glorificamos ao Senhor, executando sabedoria, colocando ela em prática em todo o tempo. O verso 17 fala assim: Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo o dia. Aqui no livro de Provérbios, mas no capítulo 28, no verso 4, fala assim: Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. E é exatamente a reflexão, para que a gente não permita que o nosso coração se permita sentir, na verdade, inveja dos pecadores, principalmente em sua prosperidade, né? Para que a gente não seja assim, abra assim uma porta para ser tentados a imitar o exemplo dos pecadores, para assim alcançar os benefícios que eles têm. No livro de Salmos, no capítulo 37, no verso 1, fala: Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo 73, verso 3 fala ainda: Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. E é permanecer, né? Continuando a reflexão da primeira parte desse verso para a segunda, que o nosso coração ele não tem inveja dos pecadores de forma alguma, para que a gente não seja tentado a realizar as coisas das formas que eles realizam, e também para que a gente tenha a permanência de temor no Senhor. Veja, o temor ao Senhor, ele é justamente o antídoto para a inveja da prosperidade, né, dos pecadores, por exemplo, porque faz o nosso coração se submeter a quem realmente possui todas as coisas dos céus e da terra e debaixo da terra, né? Esse dia todo é para que a gente se mantenha inconstante, né? Não por ataque ou impulsividade ou arranco, não, mas que a gente siga a nossa vida em piedade de temer ao Senhor e reconhecer, nos submeter a Ele, reconhecer que Ele é Senhor e Senhor de todas as coisas e poderoso, né? Não enquanto nós temos sucesso, mas ainda que nós não tenhamos sucesso, nem prosperidade, nem toda sorte de bênçãos que nós desejamos, né? E nem também que nós venhamos a abandonar o temor ao Senhor quando vêm as dificuldades. Que em todo o tempo nós nos lembremos e nos conscientizemos do que maior é Deus do que todas as circunstâncias que existem nessa terra, seja de prejuízo ou de benefício. No verso 18 fala assim: Porque deveras há um fim bom, não será malograda a sua esperança. E vem como complemento, né, do verso 17. O livro de Provérbios, no capítulo 24, verso 14, fala assim: Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a achares,
haverá galardão para ti, não será cortada a tua esperança. Provérbios no capítulo 24, verso 20 fala ainda, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Provérbios capítulo 5, verso 4 fala ainda, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Salmos 37, verso 37 fala ainda, nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. E Lucas 16, capítulo 16, verso 25 fala, disse porém a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Em algum momento, de alguma forma, chegaremos ao fim desejado, né? A recompensa da esperança e da piedade no Senhor. Então, ainda que aos nossos olhos, né? Ainda que aos nossos olhos, na nossa percepção, seja a vida do pecador ou do ímpio, ou daquele que faz tudo completamente errado, uma vida completamente florescida, tudo se prospera e tudo dá certo, e na vida daquele que busca servir ao Senhor e seguir os seus mandamentos, a sua palavra só vem sofrimento, só vem adversidade, até o fim da vida, ou além desta vida, a recompensa principal, ela virá. A esperança não será malograda. É isso que a palavra traz para a gente como reflexão. Ainda que pareça que o caminho de santidade, de obediência e submissão ao Senhor não pareça compensar, a compensação, ela pode ser que não venha aqui nesta terra, mas por amor nós permanecemos porque nós sabemos e confiamos que ela virá na eternidade. O verso 19 fala assim, ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. É um alerta para nós, né? Para que a gente não se desvie do caminho direito, não se desvie do caminho estreito, do caminho da verdade, da justiça, do Senhor Jesus, porque 3 são as etapas, se a gente for fazer uma reflexão dessa forma, né? A primeira é ouvir a palavra do Senhor, ouvir a verdade, ouvir a sabedoria e os mandamentos. A segunda é ser sábio, né? E ser sábio vem com ouvir a palavra de Deus, vem com meditar e refletir na palavra de Deus, vem por ser alcançado por essa sabedoria que vem do céu. O homem não é capaz de aumentar a sua sabedoria por si mesmo. E o terceiro passo, se a gente fosse assim colocar, seria guiar o nosso coração. Como diz a palavra? Dirigir o nosso coração no caminho da verdade, da sabedoria e da justiça. E esse é como se fosse o ato prático dos 2 primeiros, né? De ouvir e de ser, de se agir, se comportar e assim permanecer e persistir e perseverar. E nessa noite, o último verso diz assim, não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Isaías, capítulo 5, verso 22, fala assim, ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Mateus, capítulo 24, verso 29, fala ainda, e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências dos céus serão abaladas. O livro de Lucas, capítulo 21, verso 34, fala, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Romanos capítulo 13, verso 13, andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Efésios capítulo 5, verso 18 fala, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deuteronômio capítulo 21, verso 10 fala ainda, e dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dão ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. E Provérbios capítulo 23, verso 21 diz, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Literalmente, a palavra de Deus, através desse verso e todos esses versos, vem trazer para a gente a reflexão que nós andemos
em comportamento adequado e em concordância com aquilo que nós cremos e que nós estudamos, em equilíbrio, né? Sempre em vigilância, em moderação, que nós não sejamos e não nos tornemos e nem demos espaço, né, para viver de forma imoderada, ou entre aqueles que comem para si mesmos de forma exagerada, como os glutões, como dizem nos versos, né? Ou ainda aqueles que são pródigos do seu corpo, que se entregam-se a todo tipo e sorte de desejos que eles carregam nas carnes. O Evangelho, ele vem trazer para a gente uma mensagem e ensinamento de confronto de não se fazer o que se quer, mas se fazer aquilo que é correto, não se fazer exatamente o que se deseja, né? Mas se fazer aquilo que é justo e santo. Não significa que essa é uma vida que não existe satisfação. Existe satisfação, muita alegria e muita felicidade, mas não em cumprir todos os desejos que a nossa carne carrega, por incrível que pareça, né? Investir no conhecimento da palavra de Deus traz exatamente isso, a completa, e eu digo isso e disse já em diversos vídeos, né? A completa distância entre o que a nossa sociedade, o que nós temos vontade de executar e aquilo que o Senhor demonstra para a gente como sendo correto, né? É uma vida de confronto, de negar a si mesmo, mas uma vida cheia de abundância, uma vida abundante. Essas são as reflexões dessa noite no livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. É você que faz a diferença nos vídeos desta quinta-feira e de todas as outras quinta-feiras. E se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente fazendo as leituras, as considerações do livro de Provérbios. Mais uma vez, muito obrigada pela tua companhia e que Deus te abençoe.